Olá, se você é implantodontista e reabilita os seus casos totais como eu a reabilitava 9 anos atrás, com enxertos ósseos, é porque você nunca sentou e fez as contas. Sabe por quê? Nesse vídeo você vai se surpreender com essas contas que eu vou te passar aqui. E você não imagina o quanto de dinheiro, de tempo e estresse que você está passando para resolver os seus casos totais com enxertos. Mas afinal, aqui eu vou apresentar para vocês 4 soluções com enxertos e todas elas a gente vai fazer as contas. E você concorda comigo que existem muitos custos por trás dos enxertos. Então eu vou colocar aqui quais os custos de cada um. Vamos lá? 2, 3 e 4. Aqui seio maxilar e biomaterial, tá? Vamos imaginar aqui, ó, 2 gramas de BIOS para reabilitar esses seios maxilares, tá? Vamos colocar aqui, ó, mais 2 gramas de BIOS para a gente fazer um enxerto na região anterior, caso total. Vamos colocar aqui uma membrana de boa qualidade. Se a gente colocar aqui, ó, a média de valor de 2 gramas de BIOS hoje dá R$ 1.600. 1.600 vezes 2, 3.200. Mais uma membrana, mais R$ 600. Então a média aqui de R$ 4.800. Perfeito? Essa é a média. Vamos colocar... eu não trabalho com BIOS. Vamos colocar, por exemplo, banco de ossos homólogo. Vou colocar aqui 4 blocos, sem membrana. Você pode associar a PRF. R$ 1.600, R$ 1.800. Mas eu associo enxerto autógeno. Autógeno de ramo, por exemplo, ou mento, e BIOS, por exemplo. Vai dar uma média aí, R$ 1.700. Mas vamos colocar a quarta opção, tá? Cristelica, calota craniana, o paciente no hospital. Aqui só de custo, vamos colocar uns R$ 5.000. Então nós temos 4 soluções, ainda que eu nem citei uma quinta, que seria o Infuse, que é uma opção. E todas essas soluções aqui, tá, implantodontista, eu reabilitava, tanto com biomaterial, como blocos homólogos, como biomaterial de BIOS ou outros biomateriais, seio maxilar e enxerto autógeno de ramo, e também cristelica, levar o paciente no hospital. Imagina o trauma gerado para esse paciente aqui. Então essa era a solução que eu tinha. Então esse é o custo. Mas você pode estar se perguntando agora, Márcio, mas esse custo o paciente que paga. Tudo bem, mas impacta diretamente no teu resultado financeiro. Sabe por quê? Vamos fazer outra conta só. Há 9 anos atrás eu reabilitava dessa forma, por isso que eu sei o passo a passo, tá? Olha só, na primeira etapa, na fase de enxerto, a gente faz o quê? A cirurgia de enxerto, leva lá 2 a 4 horas para fazer toda essa cirurgia. Na segunda consulta retiramos os pontos, depois reembasamos a prótese do paciente. Na quarta consulta a gente vai ter que acompanhar esse paciente. Na quinta consulta, às vezes o paciente está com dor lá, sensibilidade, vai ter que reembasar de novo porque a prótese fica caindo. Acompanhamento mensal, a gente tem que acompanhar esse paciente todos os meses e vai precisar de mais umas 5 a 7 consultas. Desde mensal, porque todo mês ele vai lá no consultório, e para a gente também passar o orçamento da fase cirúrgica, ou até passar orientação pré-operatória, para daí ir na segunda etapa do procedimento. Então o total de consultas só nessa primeira fase vai entre 10 a 15 consultas. Caracas! Nunca eu tinha parado para fazer as contas. Só na primeira etapa de enxerto, umas 10 a 15 consultas, para daí sim a gente fazer os implantes. Isso ainda sem contar numa eventual complicação de abertura de pontos, exposição daquele enxerto que eu tive que por muitas vezes limpar, curetar, refazer aquele enxerto, aí o prejuízo era maior. Isso durava de 6 a 8 meses, você sabe disso. E na segunda etapa, fazer os implantes, eu fazia no mínimo 6 implantes. Minha concepção era fazer 10 implantes, porque se eu perdesse 2 ou 3, eu ainda teria implantes de reserva. A grande desvantagem dessa segunda etapa era o que? Fazer implantes e não ter o travamento primário. O medo de fazer a carga imediata, porque você ancorar em biomaterial, nós temos um certo medo, um receio. Eu tinha, fazia os implantes
E tenho certeza que você também faz isso, porque você é implantodontista e não quer ter problema. Às vezes a gente faz mais um complemento de biomaterial. Então hoje um custo de um implante de qualidade, se a gente for colocar bem no papel, hoje um implante de qualidade vai custar R$100. Se a gente jogar aqui, ó, R$100 vezes 10 implantes, vamos colocar R$1.000. Vou colocar aqui, ó, R$800 de custo de implante. Então na segunda etapa, implantes, a gente tem aqui um custo médio entre R$1.800, concorda comigo? E aqui o ciclo se repete, a gente precisa no mínimo de 6 consultas, que é durante os 6 meses de acompanhamento, e contando a cirurgia, a remoção dos pontos, mais umas 4. Então nós teríamos mais 10 consultas aqui. Enfim, só avaliando aqui já deu a média de 25 consultas de tratamento só na primeira e segunda etapa. Nós somos prudentes, eu aguardava de 6 a 8 meses para daí fazer a reabertura dos implantes. Mas enfim, chegamos à terceira fase do tratamento com os enxertos. Após um ano, primeira etapa aguardando 6 meses, segunda etapa de 3 a 6 meses, eu particularmente já estava arrependido de pegar aquele caso, porque eu já tinha realizado 25 consultas. Tanto para o paciente quanto para mim era um sacrifício ver ele mais de 25 vezes aí na consulta, no teu consultório, e ainda estar ali passando por procedimento e não ter os seus dentes fixos. E o mais sofrido nessa etapa era a terceira vez que eu estava passando a receita para o paciente. Eu me lembro bem de tantos pacientes que sentavam na cadeira, chegava a ficar cheio de lágrimas nos olhos, de emoção, mas o paciente sempre teve aquele sonho, né, de passar por aquela fase de ter os seus dentes fixos, era a esperança. E a minha maior dor que eu sentia, eu me colocava no lugar do paciente, mas eu incentivava ele, eu falava, ó, é a última vez, já está terminando, é isso que a gente fala para o paciente. A gente tenta dar um conforto psicológico, mas sabe do sofrimento. Aí você vai para a reabertura dos implantes. E não foi 1, 2 ou 3 vezes que isso aconteceu comigo. Na hora da reabertura, 1, 2 ou 3 implantes não estavam osso integrado. E é realmente normal, não é a nossa culpa, não é a culpa do paciente. E isso me gerava uma grande frustração quando isso acontecia, ainda que eu colocava muitos implantes. Já deve ter acontecido com você, mas enfim, juntos aqui vamos colocar as etapas da reabertura, a terceira etapa do procedimento. Reabertura e embasamento. Uma hora depois. Décima consulta, a gente colocava lá um acompanhamento e uma conversa, né? Explicar para o paciente que ele tem que retornar uma vez por ano, acompanhamento. Aqui, só nessa terceira etapa, 10 consultas. Tanto de consultas que a gente tem em uma reabilitação de casos totais. Vamos agora chegar ao ponto-chave desse vídeo, para você entender e gravar na tua mente qual é o caminho que você está traçando nas reabilitações totais dos seus casos, dentro da implantodontia. E olha só, somando tudo isso, deu quantas consultas aqui? 35 consultas. Essa é a realidade. Vamos agora resumir os números, os custos, para a gente entender qual é o nosso custo real desse tratamento e saber se essa realmente é uma alternativa. Porque na época, há 9 anos atrás, eu só tinha essa solução para os meus pacientes. E para mim estava tudo certo, dava certo, eu estava conseguindo bons resultados. E só que eu não fazia as contas. Eu nunca sentava para pensar qual era o custo efetivo desse tratamento para mim e qual era o lucro que eu tinha em cima de um tratamento de reabilitação total. Por isso que chegava o fim do mês, eu não tinha clareza. E hoje você, implantodontista, precisa ter visão e clareza daquilo que você quer, daquilo que está te gerando o resultado. Ou você está estressado na sua vida. Então vamos agora resumir os números. Só que agora vamos relembrar qual é o nosso custo. Vamos colocar um custo médio de R$5.000 aqui dos enxertos. Item 1, R$5.000 de enxerto. Vamos colocar R$1.000 de implantes. Custo 3, R$800, 8 implantes. Mini pilares. Vamos colocar aqui custo do laboratório, da prótese. Vamos colocar aqui um protocolo em resina com dente bom. Protocolo. Ó, vem. R$1.000. Só que a gente esqueceu de algo muito importante, que é o nosso custo da nossa hora clínica.
Aqui está o segredo, o custo dos impostos, a gente não coloca, a gente esquece aqui. Hora clínica, como que funciona uma conta que dentro do nosso treinamento a gente ensina qual é o nosso custo da nossa hora, tá? Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês nesse curto espaço de tempo. Mas vamos criar uma média. Quanto que você acha que é a tua hora clínica? É a média de 100 a 200 reais, vamos colocar uma média. Vamos arredondar 150 reais vezes 35 consultas, média de 1 hora, tá? Então vamos somar aqui, ó. 35 vezes 1.150, 1.250. Eu coloquei aqui, ó. Então vamos somar. 9 mais 5 mil aqui. Quanto que dá? Soma lá, faz as contas. Pega um papel e caneta agora e soma. Vai lá, tá fácil aqui, né? 14 mil reais. E aí eu pergunto para você, custo total desse tratamento, 14 mil reais. E tem muitos implantodontistas aqui que estão assistindo o vídeo que acreditam que estão tendo lucro, estão lucrando, fazendo casos totais, cobrando 12, 15, 17, 20, ainda que eu nem coloquei os impostos aqui, pessoal, olha só. Então, sabe por que faz uma cobrança dessa? Porque tá vendo o concorrente que tá cobrando menos, enfim, eles não fazem os cálculos igual eu trabalhava das 8 às 10 da noite, sem qualidade de vida, frustrado, pacientes insatisfeitos que não indicavam outros pacientes porque sofria muito, ficava 1 ano e meio para reabilitar o caso, né? Chorando por passar por 3 cirurgias, o sofrimento. Mas se eu te dissesse hoje que em apenas uma cirurgia e no máximo 10 horas de tratamento, 10 horas, você conseguir finalizar um caso total de maxila com um custo médio de apenas 2 mil reais e um lucro de 20 vezes mais comparado a isso aqui, aos enxertos ósseos, aumentando a sua referência na implantodontia, onde os pacientes desejam fazer o tratamento contigo, casos totais se tornar algo prático e diário, você tem um caso aí por semana operando no seu consultório. E é por esse motivo aqui que eu tô trazendo esse vídeo para você. Se eu tivesse a oportunidade, há 10 anos atrás, de ter essa conta, eu não teria demorado tanto tempo para entrar na jornada das técnicas sem enxertos ósseos. E não deixe de compartilhar essa aula, esse vídeo, com os colegas que reabilitam com enxertos. E pela minha dedicação aqui, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui, dando o seu feedback, o que você achou desse conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua mentalidade e te trazer uma nova visão da implantodontia.